Que linda interpretação da nossa grande Genuína Dalberto e esse violão inconfundível do Mário Morlin. Gê, a gente conversou no início ali sobre o teu início nos festivais. Conta pra gente como é que foi o primeiro concurso musical que você teve. Você contou pra gente a história da Prendinha, né? Mas assim, por exemplo, no Carijinho, a primeira apresentação tua no Carijinho, como é que foi o teu dia durante, até chegar a hora de se apresentar e ser avaliada por jurados e ter um público pela primeira vez? Olha, o primeiro Carijinho mesmo, eu não tenho quase assim nenhuma recordação. Eu só me lembro que eu estava vestindo, que era um xiripá, que algum tempo depois eu descobri que não se vestia aquilo naquele tipo de apresentação. Mas tudo bem, a minha mãe fez um grande esforço. E depois eu me lembro vagamente o segundo Carijinho, que foi quando eu tirei o primeiro lugar na categoria juvenil. Naquela época eu era muito nervosa, então eu não fazia ideia de como eu ia fazer as coisas na frente do palco. Então havia um movimento na família de ensaio. Aí meu pai e minha mãe, sempre muito insistentes, preocupados, o que minha filha vai fazer no palco, eles ajudavam muito, então eu tinha que ensaiar na frente deles. Aí eu me lembro, assim, que eu cantei a música Açude, e aí o que a gente vai fazer? Todo mundo dava ideia na família, sabe? Todo mundo dando pitaco ali, o que vai fazer na hora que diz Açude? Fica parada? Mexe a mão? O que faz, né? Parecia um robô treinando. Mas foi assim, com muito ensaio, que acabei descobrindo alguns gestos que eu poderia fazer. Não todos os gestos, mas alguns, porque a minha mãe disse, não vai ficar fazendo um teatro lá em cima do palco. Então, a gente mais ou menos, eu memorizei, sim, alguns gestos que me ajudaram, porque na hora eu não precisei pensar o que eu vou fazer de gesto. Eu só pensei em cantar e me concentrar na música, né? Que era o nervosismo já suficiente, né? Então, eu fiz gestos, assim, memorizados, né? Mais mecânicos. Então não foi uma interpretação que eu possa dizer assim, olha, aquela interpretação saiu do fundo da minha alma. Não, eu acho que era muito nova para isso. Mas saiu uma interpretação assim, corporal, né? Não fiquei estátua, né? E consegui fazer uma leve interpretação vocal, né? Mas facial, de tu fazer aquela dinâmica com a voz que a gente percebe hoje nos grandes palcos, sim, né? E a gente tenta aplicar isso também. Isso não teve muito não naquela época, né? Mas já bastou, assim, a experiência foi ótima e o nervosismo, no caso, sempre presente. E a gente percebe sempre nessas histórias a presença da família, né? Muito. Eu fico imaginando, porque eu já estive lá na sua casa, em ensaios, né? Tu sabe como é que é. E não é nada fácil, hein? Você, além da escola com o grande e saudoso Aurélio Moraes, a escola dentro de casa com os teus pais, que são ótimos empresários, ótimas pessoas. Mas isso foi fundamental. Assim, eu me recordo da minha mãe dizendo, treina na frente do espelho, treina na frente do espelho. E quando eu era mais nova, achava aquilo, né? Achava desnecessário. Desnecessária essa palavra. Mas depois eu fui amadurecendo. E realmente faz todo sentido você olhar no espelho e interpretar olhando no espelho. Porque às vezes você sente algo com a letra da música e você quer expressar o que você tá sentindo, mas a cara que tu tá fazendo é tipo de espanto, digamos assim. E não tem nada a ver com a palavra, aquele momento da música. Então a gente tem que se reconhecer também, reconhecer as nossas próprias fisionomias, qual é a postura, como é que as pessoas vão estar enxergando, né? Então, tu fazer ensaios naturais, na frente do espelho ali, né? Ok, vou fechar meus olhos e vou cantar. Dá uma abridinha nos olhos e fica se olhando no espelho e vê como é que fica, ou grava, né? Hoje a gente tem essa tecnologia mais à mão e dá uma avaliada. Porque acho que tudo é ajustável, né? Para você encontrar um equilíbrio entre o teu natural e você conseguir fazer algo realmente bonito, que as pessoas entendam, né? A tua expressão Sim. vocal, a tua expressão facial e corporal.
E você aliar isso à música e à letra, o que você está transmitindo para quem está te assistindo, não tem erro. Mas é assim mesmo, gente, tá? Tem bastante dedicação, não é da noite pro dia. A Genuína é nossa grande exemplo desse programa de hoje, mas assim como tantos artistas que vão passar por aqui pelo Histórias e Talentos, todos passaram por essas etapas, e são etapas naturais, normais de qualquer ser humano. Como é que é o teu ritual, por exemplo? Temos um festival marcado para tal dia. O que acontece com a Genuína em dias anteriores e no próprio dia que você vai subir no palco e encarar o público e os jurados? Hoje em dia, embora eu cante muito pouco, né? Mas quando eu tenho oportunidade, os rituais hoje eles estão um pouco mais modernos, eu diria, né? Se eu for considerar lá no início, e são mais baseados em conhecimento. Acho que conhecimentos que a gente tem hoje disponíveis, né, sobre voz, sobre cuidados que você pode ter com a tua voz, com o teu corpo, enfim. Mas também conhecimento sobre mim, né? Acho que hoje eu tenho mais maturidade para entender como é que a minha voz funciona, como é que meu corpo funciona num dia antes, na semana antes, enfim. Né? Então, é bem como tu diz, a gente cria um ritual porque com o passar do tempo tu vai conhecendo você mesmo e aí fica também mais fácil, né? A gente tem que respeitar o corpo da gente, não adianta querer ir contra se tu reage de certa forma naqueles dias, então respeita, né? Aceita que dói menos. Então eu tenho sim algumas coisas que eu faço, né? Hoje, por exemplo, se eu tiver um festival daqui um mês, né? Vai me dar muito trabalho, porque eu não tenho mais aquele hábito, aquela frequência de fazer técnica vocal toda semana, por exemplo. Eu não faço mais. Porque a música não é uma prioridade na minha vida nesse momento. Mas não me impediria de ir cantar num festival, né? Porque eu também não fiz técnica nenhuma e vim cantar aqui hoje igual, né? Mas um festival te exige muito mais. Então eu teria que voltar a fazer técnica, pelo menos, assim, no mínimo do mínimo, 3 vezes por semana, né? 1 hora de exercício, de respiração, de técnica vocal. Além disso, para mim, funciona muito diminuir, assim, praticamente a zero produtos lácteos, alimentos lácteos, tá? Então, isso me deixa, eu sinto a minha voz mais cansada, eu sinto uma dificuldade de sentir aquela leveza para cantar, né? Que às vezes a gente acha que é falta de aquecimento, mas para mim, mesmo que eu esteja aquecida, se eu ingerir produtos lácteos no dia, simplesmente eu sinto aquele cansaço vocal. Então eu corto, eu diminuo bastante e ali 3, 4 dias antes é zero, nada que tenha derivados de leite. Além disso, aumento o consumo de água consideravelmente, né? Observo mais isso, né? Tomo água aí no mínimo 2,5 litros por dia. E na semana eu passo para 3 litros e já cheguei. Assim, já teve épocas da minha voz estar numa situação crítica de eu tomar 5 litros de água num dia. Nossa. Eu já tomei, mas era porque tava muito crítica, eu tava rouca, tava dodói, digamos assim, e realmente me ajudou. E no dia eu tenho também o ritual de comer maçã, que me ajuda, eu sinto que as fibras da maçã parece que elas ajudam a fazer uma limpeza assim na garganta, né? E água bastante durante o dia, mas ali antes de entrar no palco é só molhar a boca mesmo, né? Não dá pra estar com a barriga cheia de água antes de entrar no palco também, né? Isso seriam, assim, eu acho que os rituais, né? Além de tentar me manter calma, faço minhas orações, aquela coisa toda, né? E tenho muitos problemas em decorar a letra, então para mim isso dá um grande trabalho, então eu tenho o ritual de memorizar e ficar tentando lembrar aquela coisa toda. E algo que acontece daí, que até a gente estava aqui comentando antes, né, com as câmeras desligadas aqui antes de começar, relembrando, né, algumas coisas, e a gente estava comentando de coisas engraçadas, né, e que fazem parte, às vezes, desse ritual, e como eu disse, coisas que a gente também precisa respeitar o funcionamento do nosso corpo, né.
Eu sempre fico muito nervosa, né? Eu aprendi a controlar o nervosismo, ele não me domina, não me impede de fazer nada, mas eu fico muito nervosa. Então, isso ataca o meu sistema nervoso, né? E fisiologicamente, assim, o meu corpo responde a isso, né? Então, o meu corpo responde com muita cólica estomacal. E eu acabo tendo crises de diarreia, assim, terríveis. Coisa, né? Talvez nem fosse algo da gente comentar aqui, né? Mas já que a gente tá contando tudo, né? Essas crises realmente não são fáceis. Por muito tempo eu fiquei muito irritada e brava com isso, porque eu não consegui entender como é que eu, na hora de cantar, eu não tô nervosa. E por que isso acontece antes? Mas é assim, isso acontece sempre, não é algo que eu consiga mais controlar ou impedir. Mas o importante é que isso não me impede, né? Então... É isso que importa. Mas a ideia mesmo do Histórias e Talentos é isso, é levar a verdade para o nosso público, para quem está nos assistindo, saiba que atrás de um artista existe uma pessoa como qualquer outra. A gente fica nervoso, a gente perde o sono, a gente vai no banheiro 3, 4 vezes ao dia. E quando o dia que chegar a não sentir isso, aí tem que se repensar o que você está fazendo. E você está trazendo um grande exemplo tão natural que com certeza muitos cantores e atores, qualquer pessoa que trabalhe com a arte, tenha o seu ritual, tenha o seu corpo se manifestando da maneira que ele reage. E isso é natural. Portanto, você que está nos assistindo, não precisa ter medo. Tu tem que ir atrás do teu sonho, buscar conhecimento, estudos, técnicas, se aperfeiçoar, ter vontade, como a gente falou no início, e essas coisas vão vir junto, tá? Não se preocupe, vão te acompanhar sempre. Aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. Agora, diante dessa história que a Genuína contou pra gente, de todo esse ritual, e ela hoje disse que ficou nervosa, vamos ver então o resultado de todo esse ritual com mais uma linda canção na voz e interpretação de Genuína Dalberto e o violão do nosso grande Mário Morlin. Então, assim, nesse momento eu escolhi a música Negrinho do Pastoreio, que é uma música que pra mim é como se fosse uma oração, sabe? Tem algumas músicas que elas parece que te conectam, assim, com a espiritualidade, ou te relaxam, te deixam em sintonia com você mesma, parece que te alinham, assim. E essa música, ela faz essa transformação em mim. Então também fica aí a dica, que as pessoas encontrem formas de relaxar, né, para tentar controlar o seu nervosismo na hora de uma apresentação, e às vezes uma própria música pode fazer isso, né? Então eu trago aqui essa música que é como uma prece para mim e que também traz muito aí da nossa história do Rio Grande do Sul. Negrinho do pastoreio, acendo esta vela pra ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Negrinho do pastoreio, traze a mim o meu rincão, eu te acendo esta velinha, nela está meu coração. Quero rever o meu pago coloreado de pitangas, quero ver a gauchinha brincando na água da sanga, quero trotear nas coxilhas, respirando a liberdade que eu perdi naquele dia que me embretei na cidade. Negrinho do
pastoreio, acendo esta vela pra ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Negrinho do pastoreio, traze a mim o meu rincão. Eu te acendo esta velinha, nela está meu coração. Quero rever o meu pago coloreado de pitangas. Quero ver a gauchinha brincando na água da sanga. Quero trotear nas coxilhas, respirando a liberdade que eu perdi naquele dia que me embretei na cidade. Negrinho do pastoreio,